marido, decidido a convencer a sua esposa a desistir de um plano, faz um desafio que ele considera tão absurdo e se surpreende quando ela tem a ousadia suficiente para aceitar e cumprir essa proposta. E em torno dessa disputa de casal acabou se criando uma lenda repercutida e reproduzida através dos séculos. Uma figura emblemática na cultura inglesa, o desafio era uma cavalgada nua pelas ruas de uma cidade inglesa. Caso ainda não seja inscrito, já clica para se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo, e tem vídeo novo toda terça-feira. Se quiser se tornar um mochileiro, desbravador ou viajante do tempo, entra para o nosso grupo de membros do canal. Sendo um viajante, você tem acesso a conteúdos especialmente preparados para essa turma. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Lenda ou verdade, vamos investigar a possibilidade da existência da misteriosa Lady Godiva. Com certeza você conhece a música Don't Stop Me Now da banda Queen. E já se perguntou sobre esse trecho? A tradução significa: sou um carro de corrida passando como Lady Godiva. Mas afinal, quem é essa Lady Godiva mencionada na música do Queen? Ela é usada na música como uma referência histórica e cultural, relacionada à ideia de liberdade, ousadia e desinibição. Lady Godiva é uma figura lendária do século XI na Inglaterra, conhecida por fazer uma cavalgada nua pelas ruas de uma cidade em um ato de protesto contra as altas taxas impostas por seu marido. Mas quem teriam sido essas pessoas? Assim como a maioria dos súditos de Eduardo o Confessor, o último rei anglo-saxão da Inglaterra, o povo de Coventry sofria sob uma pesada carga de impostos, mas apesar de seus apelos compassivos, não eram atendidos pelo governante Leofric, o poderoso conde de Mercia, que tinha suas próprias obrigações a cumprir e não hesitava em transferi-las para o cidadão. Em vez de misericórdia, os habitantes de Coventry foram informados de um aumento nos impostos, que só os empobreceria ainda mais. No meio dessa situação tensa surge Godgifu, de significado dádiva de Deus, uma mulher profundamente religiosa, a esposa de Leofric. Cheia de compaixão pelo desesperado povo de Coventry, ela foi conversar com o marido, como já havia feito outras vezes, pedindo que suspendesse as pesadas contribuições. Possivelmente irritado com a persistência da esposa e querendo pôr um fim aos seus pedidos, o conde fez uma proposta inusitada. Sugeriu que ela montasse nua em um cavalo e atravessasse o mercado da cidade de um lado ao outro quando o povo estivesse reunido, e prometeu que ao retornar desse passeio seu desejo seria atendido e os habitantes da cidade ficariam livres de novos impostos. Leofric esperava que a mulher se mostrasse chocada ou envergonhada, porém, para seu espanto, ela concordou. Na manhã seguinte, completamente despida, mas com seus longos cabelos cobrindo o corpo, Lady Godiva montou em um cavalo e atravessou a praça do mercado. Leofric não teve outra escolha senão satisfazer o pedido e revogar os impostos. Assim, com o nome de Lady Godiva, Godgifu entrou a cavalo para as páginas da história. Pelo menos é assim que se pensa. Mas tem também o antes disso tudo acontecer. Por volta de 1028, Godgifu, ou Godiva, era uma viúva abastada. O seu nome parece ter sido escrito de 17 formas diferentes. Ela estava convencida de que estava à beira da morte e, por isso, resolveu doar seus consideráveis bens ao mosteiro de Ely. No entanto, ela se recuperou e viveu mais 10 anos. Durante esse período, ela se casou novamente, conquistou o coração do conde de Mercia por sua generosidade. Em 1043, o casal formou um mosteiro beneditino em Coventry, uma das cidades sob domínio do conde. No dia 4 de outubro, a igreja foi dedicada a São Pedro, São Osburgo, Todos os Santos e a Virgem Maria, pela qual Godiva tinha devoção especial. Os donativos de ouro e pedras preciosas que ela fez mais tarde
atitude enriqueceram a capela do mosteiro, tornando-a uma das mais ricas da Inglaterra. Mesmo após a morte do conde, Lady Godiva continuou a apoiar a igreja e contribuiu para o sustento de pelo menos meia dúzia de outros mosteiros. No entanto, não foram essas caridades que a tornaram famosa, mas sim o seu suposto passeio nua por Coventry. A lenda aparece pela primeira vez nas Flores Historiarum, de Roger Wendover, um historiador que viveu cerca de 2 séculos após a época de Lady Godiva. Sua narrativa parece ter se baseado em uma crônica mais antiga que hoje está perdida. Os escritores subsequentes foram adicionando mais detalhes a esse conto picante. Em uma versão, o corpo de Lady Godiva não é coberto pelos longos cabelos, mas por uma capa de invisibilidade concedida por Deus. Em outra, ela teria ordenado aos habitantes de Coventry que ficassem em casa com as janelas fechadas na manhã do passeio, evitando assim os olhares do povo. No início do século XVIII, um novo personagem foi adicionado à história. Dizia-se que um alfaiate chamado Tom desobedeceu às ordens de Lady Godiva e, ao espiar por uma fresta da janela, ficou repentinamente cego. Ele ficou conhecido como Peeping Tom, uma expressão que significa Tom que espreita, e essa expressão ainda é usada em inglês para designar curiosos. Quanto aos impostos de Leofric, uma antiga balada menciona que o conde, impressionado, recompensou a atitude da mulher anulando todos os impostos em Coventry, exceto os relacionados à posse de cavalos. Até o final do século XVII, a cidade de Coventry se orgulhava de seu status de isenção. Em 31 de maio de 1678, Coventry realizou a primeira reconstituição do passeio de Lady Godiva, com um rapaz interpretando o papel da condessa. O espetáculo continuou a se repetir periodicamente até 1907, quando o traje ou a ausência dele, da pessoa que representava Lady Godiva, se tornou objeto de controvérsia. No entanto, as estátuas da famosa cavaleira e de Peeping Tom ainda decoram a cidade inglesa até os dias de hoje. No século passado, 2 renomados autores europeus incluíram o episódio de Lady Godiva em suas peças. Em Mona Vanna, do belga Maurice Maeterlinck, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1911, Lady Godiva foi transformada em uma aristocrata italiana que, para salvar a cidade de Pisa da fome, se submete às exigências de um general inimigo lascivo e aparece nua debaixo de uma capa em seu acampamento. O dramaturgo austríaco Arthur Schnitzler criou outra personagem semelhante a Godiva para o papel de heroína em sua peça Fräulein Elsa, intimada a aparecer nua diante do homem que tem o poder de salvar o seu pai. Ela não consegue resolver o conflito entre modéstia e sacrifício por uma causa nobre e então escolhe a morte pelas próprias mãos. Ainda recentemente, em 1966, Lady Godiva foi mencionada de uma forma inesperada na edição desse ano do The Brat's Peerage, considerado o melhor livro de consultas sobre a aristocracia britânica. Ali foi novamente examinada a linhagem da rainha Elizabeth II. O livro afirma que a rainha, conhecida por ter Guilherme o Conquistador entre seus ancestrais, também era a 31ª descendente direta de Harold, o monarca que Guilherme destronou. Segundo os relatos, após a derrota e a morte de seu pai na Batalha de Hastings, em 14 de outubro de 1066, a princesa Agifa fugiu para a Europa, onde conheceu e se casou com Volodymyr Monomakh, grão-príncipe de Kiev. Sua descendência está presente em várias famílias reais europeias. Um de seus descendentes retornou à Inglaterra durante o reinado de Eduardo II da dinastia dos Plantagenetas, que foi brutalmente assassinado na prisão em 1327. Os leitores atentos do The Brat's Peerage logo notaram a descendência de Gifa. Seu trisavô era nada menos que Leofric,
o conde opressor que supostamente ordenou a mulher que passeasse nua pelas ruas de Coventry. Assim, a rainha Elizabeth II poderia ser uma descendente de Lady Godiva. Mas enfim, essa é uma daquelas histórias que estão entre a realidade e a lenda. Não há relatos conclusivos de que tenha realmente ocorrido. Muito provavelmente é apenas uma lenda ou algo que com o passar do tempo foi um pouco distorcido. Os historiadores que não encontram provas contemporâneas do passeio de Lady Godiva consideram incorretas, por exemplo, as representações desse suposto evento em que a heroína é retratada montando com as duas pernas para o mesmo lado, pois essa forma de montar era desconhecida nessa época. Podemos ver várias representações de Lady Godiva em obras artísticas, como a de John Collier, de 1898, e muitas outras. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Lady Godiva é uma figura lendária da cultura inglesa, conhecida principalmente por sua suposta cavalgada nua pelas ruas de Coventry. Mas o que aconteceu disso tudo é que, se sua história é verdadeira ou não, o que é incerto, se tornou uma lenda popular retratada em diversas formas de arte ao longo dos séculos, incluindo pinturas, esculturas, literatura e música. A figura de Lady Godiva é frequentemente associada à coragem, generosidade e a luta contra a injustiça, tornando-se um símbolo de resistência popular. Sua história também tem sido reinterpretada de várias maneiras, refletindo diferentes valores e preocupações ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, clica para se inscrever, assim você não perde as nossas histórias, as incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou do vídeo, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. É isso aí, pessoal, eu fico por aqui, tenham uma semana incrível e até a próxima história!